Na cara e sem rodeios, Virgínia Fonseca decidiu abrir o coração numa live que ninguém esperava. E olha, quem acompanhou ao vivo saiu com a sensação de ter presenciado um daqueles momentos raros em que a influenciadora deixou de lado os filtros, as coreografias ensaiadas e a persona de mulher forte para mostrar uma faceta que pouca gente tinha visto, a de uma mulher fragilizada, dividida entre o peso da fama e os sentimentos que ainda carrega por Zé Felipe, seu ex-marido e pai dos 3 filhos. O início da live parecia ser apenas mais um daqueles encontros descontraídos com os fãs, recheado de comentários engraçados, perguntas aleatórias e risadas típicas da influencer. Mas, de repente, o clima mudou. Bastou o nome de Vini Júnior surgir nos comentários para o semblante de Virgínia se transformar. O sorriso foi cedendo espaço para um olhar sério, a respiração ficou mais pesada e a voz, antes leve, passou a carregar um peso emocional evidente. "Gente, eu não aguento mais essas mentiras", disparou ela, já com os olhos marejados. A influenciadora foi enfática ao negar qualquer tipo de envolvimento com o jogador do Real Madrid. Segundo ela, nunca houve absolutamente nada além de respeito e admiração profissional. Mas foi justamente nesse ponto que o rumo da transmissão tomou uma curva inesperada. Enquanto desmentia os rumores, Virgínia foi, aos poucos, se entregando a uma confissão dolorosa. Separada de Zé Felipe, ela ainda sente um amor que não consegue apagar. A voz embargou, o choro veio, e a influenciadora não conseguiu mais sustentar a fachada de leveza que costuma mostrar nas redes. Ela falou dos filhos, falou de como a presença de Zé será sempre inapagável em sua vida. E, em meio às lágrimas, deixou escapar frases que inflamaram ainda mais as suspeitas de quem torce pela volta do casal. "Ele sempre vai ser uma das pessoas mais importantes da minha vida, não tem como não ser. O que a gente construiu juntos, ninguém tira. O sentimento ainda existe." Pronto, bastou isso para os comentários explodirem. De um lado, fãs pedindo para ela virar a página e seguir em frente, lembrando que a vida de uma mulher não precisa estar atrelada a um relacionamento. De outro, milhares de seguidores declarando torcida pela reconciliação, argumentando que o amor sempre fala mais alto. Nos bastidores, o burburinho também cresceu. Pessoas próximas ao casal já vinham comentando que a separação não estava tão bem resolvida quanto parecia. Muitos afirmavam que, por causa das crianças, eles se encontravam com frequência e que nesses encontros a proximidade entre os dois sempre se mostrava evidente. Agora, depois dessa live carregada de emoção, os rumores sobre uma possível volta ganharam mais força do que nunca. Enquanto isso, o nome de Vini Júnior continuava circulando nas redes. O jogador, discreto e focado em sua carreira, ainda não comentou nada publicamente. Fontes próximas, no entanto, garantem que ele ficou surpreso com os boatos e que nunca imaginou ter seu nome envolvido em uma polêmica desse tipo. Até o momento, nenhuma prova concreta apareceu. Tudo parece ser, mais uma vez, fruto de especulações inflamadas por fãs e portais de fofoca. Mas o que pegou mesmo foi a vulnerabilidade de Virgínia. Ela, que tantas vezes foi acusada de viver em função de likes, mostrou ali que a fama pode amplificar dores que qualquer pessoa comum enfrentaria, mas em proporções muito maiores. E isso tocou fundo em quem assistia. "Eu sou humana, gente. Eu também sofro, também sinto, também me arrependo", desabafou. Essa frase simples virou quase um mantra repetido pelos fãs nas redes logo depois da transmissão. Era como se finalmente todos tivessem enxergado a mulher por trás da marca, a pessoa por trás da influência. E os sinais dessa fragilidade já estavam ali há algum tempo. Quem acompanha de perto notou que nas últimas semanas, Virgínia havia feito postagens mais introspectivas, menos cheias de publicidade e mais carregadas de mensagens enigmáticas sobre amor, saudade e superação. Até então, parecia apenas uma estratégia de engajamento, mas agora, com as lágrimas derramadas na frente de milhares de pessoas, ficou claro que havia algo muito mais profundo acontecendo. E não foi só o público que percebeu isso. Zé Felipe, apesar de não se manifestar diretamente sobre a live, compartilhou horas depois um story enigmático. Apenas uma música romântica com a legenda "O que é verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta". Para muitos, isso foi praticamente uma resposta. Para outros, apenas coincidência. Mas é difícil acreditar em acasos quando tudo parece estar conectado. E enquanto a internet seguia fervendo, uma coisa era certa: a história estava longe
de acabar, porque no fundo esse triângulo, formado por um amor antigo, um jogador surpreendido pelos rumores e uma mulher dividida entre razão e coração, ainda tinha muito a render. Se a live de Virgínia já tinha deixado claro que os sentimentos por Zé Felipe ainda estavam vivos, o que veio depois só reforçou a sensação de que a história deles não terminou. Nos dias seguintes, os fãs começaram a fazer o que a internet sabe fazer de melhor: investigar cada detalhe, cada gesto, cada coincidência. Fotos antigas do casal voltaram a circular. Trechos de entrevistas em que os dois falavam sobre a vida juntos foram resgatados como provas de que o amor entre eles era genuíno e que talvez estivesse apenas em pausa. E no meio desse turbilhão, uma cena chamou a atenção. Paparazzis flagraram Virgínia e Zé Felipe no mesmo carro, levando os filhos para um passeio no fim de semana. Nada demais, diriam alguns. Afinal, eles são pais e a convivência faz parte. Mas, para os fãs mais atentos, havia algo diferente ali. O olhar que eles trocavam, os sorrisos contidos, a naturalidade com que se comportavam lado a lado, tudo parecia familiar demais para ser apenas uma relação cordial. Nas redes sociais, hashtags como Volta Zé Virgínia e Amor de Novo começaram a ganhar força. O público se dividia em discussões calorosas. De um lado, os que pediam que Virgínia não voltasse a repetir erros do passado. Do outro, os que viam nessa reconexão a chance de reescrever uma história de amor interrompida antes do tempo. Enquanto isso, o silêncio de Vini Júnior seguia chamando atenção. O jogador, sempre discreto, não se envolveu em nenhum comentário, mas bastou deixar de seguir alguns perfis de fofoca para que a imprensa interpretou como uma reação velada. Amigos próximos afirmam que ele não gostou de ter o nome associado a uma narrativa que não lhe pertencia. E quem conhece Vini sabe, ele prefere mostrar sua vida em campo e não em tabloides. Mas a pergunta que ecoava em todos os cantos era: será que Virgínia e Zé Felipe ainda se amam de verdade? Nos bastidores, pessoas próximas ao casal garantem que a relação nunca foi de ódio ou ruptura total. Ao contrário, sempre houve respeito, carinho e, sim, resquícios de um amor que não se apagou. Eles teriam se afastado mais por desgastes da rotina, pressões da carreira e cobranças externas, do que por falta de sentimento. E é justamente isso que faz tanta gente acreditar em uma reconciliação. Porque, no fundo, todo casal que constrói uma família tem laços muito maiores do que uma simples relação amorosa. No caso deles, esses laços são multiplicados por 3, os filhos. E quem os vê juntos percebe que existe uma química difícil de ignorar. A live de Virgínia, com toda a emoção que trouxe à tona, acabou sendo como uma fagulha, uma confissão não planejada, uma brecha no escudo que ela sempre manteve diante das câmeras. Deixou escapar aquilo que muita gente já suspeitava: ela ainda ama Zé Felipe. E talvez ele também a ame. O público, claro, segue acompanhando cada novo capítulo como se fosse uma novela. E talvez seja mesmo, uma novela da vida real, com dramas, lágrimas, reconciliações possíveis e um enredo que prende mais do que qualquer série de streaming. Aliás, o que torna tudo ainda mais fascinante é justamente essa mistura entre o privado e o público. Diferente de pessoas anônimas, cujas dores se resolvem em silêncio, as dores de Virgínia ganham palco, likes, compartilhamentos e hashtags. A vida dela virou espetáculo e, ao mesmo tempo, uma confissão coletiva, onde milhares de pessoas projetam seus próprios amores, decepções e esperanças expostas. E isso explica por que tanta gente se emociona, opina e torce. Porque, no fundo, não se trata apenas de Virgínia ou Zé Felipe. Trata-se de todos nós, que já amamos, sofremos, nos separamos, nos arrependemos e ficamos à espera de uma segunda chance. Se eles vão voltar ou não, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, essa história já entrou para o hall dos momentos mais intensos e comentados da internet brasileira. E quem acompanhou a live, quem leu as notícias, quem chorou junto com ela, sabe, havia ali algo de verdadeiro, algo que ultrapassa estratégias de marketing, contratos de publicidade e cliques fáceis. Era emoção pura, sem ensaio, sem script. E é justamente essa autenticidade que mantém todo mundo vidrado, esperando pelo próximo movimento. Porque, seja uma reconciliação inesperada ou uma decisão definitiva de seguir em frente, esse enredo ainda promete capítulos explosivos. Até lá, os fãs vão continuar analisando cada postagem, cada música compartilhada, cada olhar trocado. E nós, claro, vamos estar aqui para contar cada detalhe desse romance que insiste em não terminar. E aí, será que o amor vai falar mais alto? Se você também quer acompanhar cada bastidor dessa história e receber conteúdos exclusivos que não saem em lugar nenhum, se inscreva agora no link que deixei aqui na descrição. Você não vai querer perder os próximos capítulos. Inscreva-se aqui, você vai gostar do que vem por aí.